Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Adilson Pera, eu sou professor de Direito Administrativo e estamos aqui para comentar um pouquinho sobre essa matéria que cai em vários concursos públicos no exame da OAB e é extremamente importante para você, tá legal? Bom, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos tratar do conceito de direito administrativo e sua análise e, posteriormente, dos princípios do direito administrativo. Bom, o que é o direito administrativo? Começando aí já pelo conceito. Gente, o direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos públicos, agentes públicos, pessoas jurídicas administrativas, atividade jurídica não contenciosa exercida pela administração e os bens públicos que a administração se utiliza para o desempenho de suas funções de interesse público. Então vamos ver com calma esse conceito aí, que é um conceito importante. Olha só, então o direito administrativo é ramo do direito público que tem por objeto, tem por estudo, claro, basicamente os órgãos públicos, também agentes públicos, atividade jurídica não contenciosa exercida pela administração, os bens públicos e também as pessoas jurídicas administrativas. Beleza, vamos comentar um pouquinho de cada um desses elementos que aparece aí na sua tela. Começando com os órgãos públicos. Gente, o conceito de órgão público é importante, viu? O que é o órgão público? O órgão público é um centro de competência sem personalidade jurídica criado por lei. É um centro de competência sem personalidade jurídica criado por lei, cuja sua atuação é imputada à pessoa jurídica a qual o órgão pertence. Essa é a chamada teoria do órgão. Ou seja, os atos praticados pelos órgãos são imputados à pessoa jurídica. Então, para todos os efeitos, é como se a pessoa jurídica estivesse atuando. Tá certo? São exemplos de órgãos: as secretarias, os ministérios, as subprefeituras, são todos órgãos públicos. O órgão público, ele sempre está dentro de uma pessoa jurídica. O ministério está dentro da União, que é a pessoa jurídica. A secretaria está dentro do Estado, que é a pessoa jurídica. A subprefeitura está dentro do município, que é a pessoa jurídica. Tá? Então os órgãos sempre estão dentro de uma pessoa jurídica. Daí falar que eles são centros de competência despersonalizados, porque o órgão é sempre despersonalizado. Tá legal? Beleza. Outro elemento que nós falamos nesse conceito foi agentes públicos. Agente público é a expressão genérica, Todos aqueles que trabalham na administração são agentes públicos. Sejam eles concursados, não concursados, estatutários, seletistas, em caráter definitivo ou transitório, com ou sem remuneração, não importa. Trabalha na administração, é agente público. Mais para frente, teremos um encontro para tratar sobre servidores públicos, que é uma espécie de agente público. Por hora, ficaremos apenas com um conceito genérico de agente público. Pera, qual o conceito então de agente público? Os agentes públicos são todas as pessoas físicas incumbidas definitiva ou transitoriamente do exercício de alguma função estatal, seja com ou sem remuneração, sejam regidos por estatuto ou pela CLT. Tá legal? Então, agente público são todas as pessoas que trabalham na administração de uma forma geral. Agente público é conceito genérico. Dentro de agente público eu vou tendo as espécies, tá? O empregado público, o servidor público, que a gente vai ver isso aqui mais pra frente, tá bom? Outro elemento do conceito aí que nós dissemos, tá aí, ó, atividade jurídica não contenciosa. Atividade jurídica não contenciosa.
O que quer dizer isso? Atividade jurídica não contenciosa. As questões discutidas pela administração podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário. Somente as decisões judiciais têm o caráter de definitividade. E a isso dá-se o nome de atividade jurídica não contenciosa. Tá legal? Se você discute algo na esfera da administração pública, essa decisão administrativa, caso não atenda ao seu interesse, você pode discuti-la junto ao Poder Judiciário. E isso é chamado atividade jurídica não contenciosa, ou seja, essa atividade de julgamento pela administração não é definitiva. As decisões administrativas não têm o caráter de definitividade, já que podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário. Tá? No nosso ordenamento, nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser afastada da apreciação judicial. É o chamado princípio da jurisdição una ou unicidade de jurisdição. Tá? É o sistema inglês que foi adotado em nosso ordenamento jurídico. Tá bom? Em nosso ordenamento jurídico, o particular pode pleitear um direito junto à administração sem passar preliminarmente pela esfera administrativa. Ele pode pleitear algo diretamente ao Poder Judiciário sem passar pela esfera administrativa, salvo algumas exceções, como, por exemplo, as questões desportivas. Artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal. Lá diz que o Poder Judiciário somente apreciará as questões esportivas após esgotadas as instâncias da esfera administrativa. Ou seja, nesse caso das questões esportivas, deve ser exaurida a esfera administrativa primeiro, para depois o Poder Judiciário apreciar a questão. Tá? Então esse é um dos exemplos que primeiro tem que se esgotar a esfera administrativa para depois para a esfera judicial. Mas a regra geral é que o particular pode pleitear o direito no Poder Judiciário sem antes passar pela esfera administrativa. Tá? A decisão administrativa, mesmo nesse caso da questão do esportivo, não atendendo ao interesse do particular, ele pode se socorrer ao Poder Judiciário para tentar modificar a decisão que foi emitida na seara da administração pública. Tá legal? Gente, já devem ter ouvido falar na expressão atividade jurídica contenciosa, né, ou contencioso administrativo. Pera, já ouvi. Isso já caiu em questão de prova já, cara. O que é isso? Isso daí é o seguinte, isso é adotado nos países que adotam o sistema da dualidade de jurisdição, é o chamado sistema francês. Ocorre na França, na Itália. Nesse sistema, as decisões administrativas têm o caráter de definitividade e não podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário. Nesse sistema da dualidade de jurisdição, você tem duas instâncias, duas competências, uma administrativa e outra judicial. Então, cada esfera tem a sua competência, sendo que uma não aprecia questão decidida pela outra. Tá? Por isso chamada dualidade de jurisdição. Então, lá você tem várias instâncias administrativas e várias instâncias judiciais. A decisão administrativa, na qual não caiba mais recurso, você não pode discutir aquilo no Poder Judiciário. Tá? É o chamado sistema francês ou dualidade de jurisdição, tá bom? Ou ainda contencioso administrativo. Veja quantos nomes para uma coisa só, né? Contencioso administrativo, sistema francês e dualidade de jurisdição. Mas nosso sistema não é assim, o nosso sistema é da unicidade de jurisdição ou jurisdição una. A decisão proferida pela administração pode ser apreciada pelo judiciário. Tá legal? Tranquilos? Muito bem. Gente, continuando aí, na análise do conceito de direito administrativo, bens públicos. Bom, mais para frente também teremos um encontro só para tratar sobre bens públicos. Por ora, um breve conceito.
que é o bem público? Os bens públicos são todos aqueles que pertençam às pessoas jurídicas de direito público, estejam eles afetados ou não a um fim público. O que é estar afetado, Perá? Gente, o bem afetado é aquele bem que tem uma destinação, é aquele bem que é utilizado. E, por sua vez, o bem desafetado é aquele que não tem qualquer destinação, é aquele bem que não é utilizado. Se o bem pertence a uma pessoa jurídica de direito público, tanto faz ele estar afetado ou não, porque ele sempre será considerado um bem público. Certo? Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Isso é importante. União, Estados-membros, Distrito Federal, municípios. E também autarquias e fundações públicas regidas pelo direito público. Tá bom? Ou seja, é a administração direta, que é a União, Estados, Distrito Federal e municípios, e também as autarquias e fundações públicas, que integram a administração indireta, mas são pessoas jurídicas de direito público. Então, os bens destas pessoas jurídicas são sempre considerados públicos, estejam eles afetados ou não a um fim público. Ok? Beleza. Para complementar esse conceito de bem público, é importante a gente dizer o seguinte: os bens que pertençam às pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos também serão considerados como se fossem públicos, mas desde que afetados ao serviço público. Nesse caso, o bem só é considerado público se estiver afetado. Pera, repete. Repito. Também serão considerados públicos os bens que pertençam às pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, mas desde que estejam afetados ao serviço público prestado. Pera, você já disse que o bem afetado é aquele bem que tem uma utilização, é aquele bem que tem uma destinação. O bem desafetado é o bem que não tem qualquer destinação, que não tem nenhuma utilidade. Beleza, tá. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado? Isso é importante, porque às vezes é isso que pode cair na sua questãozinha. São pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos às empresas públicas, sociedades de economia mista, concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Tá? Empresas públicas, sociedades de economia mista, concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Então, os bens destas pessoas somente serão considerados como se fossem públicos quando afetados à prestação do serviço público. Caso contrário, não. Tá? E pera, se eles não são considerados públicos, eles podem ser penhorados? Podem. Podem ser usucapidos? Podem. Entendi. Pera, empresa pública e sociedade de economia mista também pode explorar atividade econômica, certo? Certo. E aí os bens, portanto, que não estão afetados à prestação do serviço público não são considerados públicos? Não. Portanto, podem ser penhorados? Podem. Porra, pera, então um bem que pertence à Caixa Econômica Federal pode ser penhorado? Pode. Pode. Porque é uma empresa pública que explora atividade econômica. Portanto, não é um bem público. Então, a rigor, ele pode ser penhorado. Então, bens da Petrobras, que também explora atividade econômica, pode ser penhorado. Bem do Banco do Brasil, que explora atividade econômica, pode ser penhorado. Tá? Agora, o bem da Sabesp, que é uma sociedade de economia mista, quando afetado a um serviço público, não pode ser penhorado. Porque daí ele está afetado, ele é considerado como se fosse público. Perfeito, perfeito. Então, pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, o bem é considerado público quando afetado. Quando não estiver afetado, aí ele não é considerado público. Tá legal? Tranquilos? Muito bem. Por fim, para a gente terminar esse conceito de direito administrativo, ficou aí pessoas jurídicas administrativas aqui no finalzinho. O que é pessoa jurídica administrativa? Isso é super fácil. As pessoas jurídicas administrativas são aquelas que integram a administração indireta.
são aquelas que integram a administração indireta, ou seja, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Também são chamadas pessoas jurídicas administrativas. Tem até uma bitolinha aí para você que eu vou colocar aqui, ó, para as pessoas que integram a administração indireta, que é aquela organizadora de concursos, ESAF. ESAF. Ó, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação. Tá bom? Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação. Fica a bitolinha ESAF aí para você guardar, para te facilitar o estudo. Estas pessoas são aquelas que integram a administração indireta e também são chamadas pessoas jurídicas administrativas. Ok? Tranquilos? Beleza. Então, nesse nosso primeiro módulo, vimos apenas o conceito de direito administrativo e analisamos cada um desses elementos que integram esse conceito. Gente, muito obrigado pela atenção e até o próximo encontro.